Boa noite, boa noite. Eu sou a Vânia Boeira, diretora da área da família da nossa UMI Cachoeirinha. E nós estamos aqui hoje dando continuidade ao nosso trabalho da Jornada pela Valorização da Vida. E o que é essa jornada, esse trabalho que nós estamos fazendo, que começamos em junho e vamos até outubro? Ela consiste em trazer o tema da prevenção do suicídio com a valorização da vida, entre as nossas casas espíritas e a comunidade em geral. E nessa noite, nós vamos ter o nosso irmão Alberto Almeida, que vai nos falar sobre suicídio indireto, fatores e riscos. Eu vou fazer a prece inicial e, na sequência, vou chamar a Carol, que vai apresentar o nosso palestrante, e aí daremos início a esse banquete espiritual. Então, neste momento, vamos elevar o nosso pensamento ao Criador. Vamos unir os nossos corações ao Mestre Jesus e a sua falange de espíritos benfeitores, em especial aqueles responsáveis por esse trabalho da UMI Cachoeirinha. Que nós possamos juntos refletir atentamente sobre esse tema que tem trazido tanto sofrimento e tantas dores para as nossas famílias. Que nós possamos refletir, que nós possamos entender o que nós devemos fazer e como devemos conduzir os nossos familiares. Que a paz do Mestre seja conosco. Que assim seja. Bom, agora eu vou chamar a Carol, e a Carol, então, vai fazer a apresentação do nosso palestrante. Olá, meus amigos, queridos irmãos. Mais uma vez queremos dizer da alegria que estamos compartilhando nesse momento. Então, eu sou a Carol, responsável pelo doutrinário da nossa UMI, e nós temos, então, a alegria de receber o nosso irmão Alberto Almeida. Alberto é natural de Belém, no Pará. Espírita de berço, envolveu-se no movimento espírita muito jovem, participando da juventude do Centro Espírita Ivon Costa. Atualmente, além de colaborar com a União Espírita Paraense, é diretor da Associação Médico Espírita do Pará, a AME do Pará, e do Jardim das Oliveiras. Realizando sua primeira palestra espírita aos 17 anos, profere conferências, seminários, workshop e encontros coloquiais no Brasil e no exterior. Tem publicadas, de sua lavra, as seguintes obras: A Arte do Reencontro, Casamento, em 2010, O Perdão como Caminho e o Caminho do Perdão, 2012, O Amor Pede Passagem, 2013, Pais e Filhos, Fortalecendo Vínculos, 2014, Respeito à Criança, Cidadania desde a Concepção, 2015, Espiritualidade em Gotas, 2016, e Cuidando da Sua Criança Interior, 2018. Em 2019, lançou Espiritualidade em Gotas, Verão. Trabalha na educação e na promoção social das famílias abaixo da linha da pobreza, no Jardim das Oliveiras, na capital paraense. Profissionalmente, é médico clínico geral e homeopata, terapeuta de família e transpessoal, com formação em programação neurolinguística, dinâmica energética do psiquismo, constelação familiar e dinâmica dos grupos. Alberto Almeida, seja muito bem-vindo. Estamos muito felizes de te receber. Trabalho é contigo. Muita alegria, a minha satisfação de poder compartilhar neste momento, norte-sul, nesse abraço, nesse hífen que vincula o açaí colocado na cuia do chimarrão. É que o açaí no Pará é colocado na cuia, né? Também. E o chimarrão é também numa cuia, né? Então, eu coloco o chimarrão, a cuia, pego a cuia, em lugar do chimarrão propriamente dito, eu coloco o açaí. Aí, olha, fica uma coisa extraordinária.
belíssima, e que deve nos inspirar a viver, porque são duas coisas tradicionais do Rio Grande do Sul, do Pará, que nos estimulam a poder fazer da vida uma vida extraordinariamente respeitosa e bem vivida. Allan Kardec teria ensejo de afirmar aos espíritos a importância da vida, justo quando ele indaga dos espíritos imortais acerca do direito fundamental, sendo o direito primeiro, o direito máximo do ser humano, ao de perguntar aos bons espíritos qual o primeiro de todos os direitos que o ser humano deve observar. E os espíritos responderam na questão 880, o de viver. Responsável é aquele que fizer toda e qualquer coisa que lhe impeça essa dinâmica de sustentação corporal. Essa questão proposta por Allan Kardec, a resposta dos espíritos vindo ao nosso encontro, fala numa abrangência extraordinária de que a vida é um patrimônio inalienável, insubstituível e indisponível a qualquer ser humano, seja o Estado, seja os familiares, seja a pessoa propriamente dita, quando individualmente faz essa escolha por um descaminho que é a autodestruição consagrada como suicídio. Todavia, é importante dizer da magnitude do processo. Se o suicídio envolve uma raiva da pessoa localizada em relação a si mesma, por exemplo, ou uma grande decepção de que o mundo não me merece e eu me escolho para sair-me da vida, já que eu não posso alterar o mundo, e opto pelo suicídio, ou se eu, em função de uma culpa, me prospecto para a opção do autocídio, na certeza de que, matando-me, vou eliminar o problema, num grande engano, porque mato o corpo, não mato a vida, elimino a biologia, mas não elimino a culpa. Se é verdade que há essas perspectivas, que são saltos no abismo, que são experiências penumbrosas, que nos prospectam para experiências dolorosas, sofridas, amarguradas e desencadeiam sofrimentos variados, também é verdade que na nossa perspectiva existencial há outras formas com que conspiramos contra o viver e experimentamos um comportamento que muitas vezes, passando ao largo de uma atitude mais radical, mais impulsiva, também estabelece o contrariamento das leis naturais da vida. Às vezes sutil, às vezes um pouco mais ostensiva, pessoas nos colocamos no mundo com o desrespeito às leis de amor e, diretamente, vamos nos inclinando a um estilo de viver que indiretamente nos leva ao silenciamento da nossa biologia, à abreviação da nossa estrutura de vivência corpórea, consagrando aquilo que os espíritos assinalam como o suicídio indireto. É de bom tom poder avaliar que nas pesquisas últimas diz-se que o suicídio, quando perpetrado, ele afeta 135 pessoas no seu entorno. Naturalmente, que se é uma análise de uma média do quanto um suicídio, ele tem um impacto como se fosse uma bomba lançada, cujo epicentro dela se expande forças destrutivas, lesando aproximadamente 135 pessoas que estão mais vinculados ao epicentro aonde se cometeu o suicídio. Mas o que se ainda não pesquisou, igualmente, é a forma com que nós alcançamos outras vidas, com comportamentos, com estilos existenciais, que conspiram em razão da nossa forma desengonçada de viver contra as leis da vida e afetam socialmente
um número de pessoas incríveis que são afetadas, que são alcançadas pelo nosso desatino, pela nossa desatenção. Nós não nos damos conta de que somos protagonistas de suicídios diretos através de um estilo de comportamento que nos induz a um suicídio indireto. Eu me mato indiretamente e leso aos outros diretamente em função da forma como eu me coloco no mundo. Ou então, levo comigo, como de arrastão, outras tantas pessoas que se me vinculam para o mesmo declínio, para o mesmo abismo, silenciosamente, avançando numa lama gulosa, que vai nos tragando, vai nos devorando a todos, em função da forma como eu concebo a vida. O Espiritismo, portanto, faz uma análise, trazendo sua cosmovisão. Para nós, os espíritas, compreendemos, à luz dos bons espíritos, que as leis da vida nos regem. Na vida, só há vida, não há morte. A antítese da palavra morte é renascimento. Não existe uma antítese para a palavra vida. O que eu posso é depreciar a vida, empobrecer a vida, escarnecer da vida, mas eu não consigo eliminar a vida, porque Deus a criou, criando-nos espíritos imortais, que vivemos no corpo ou fora do corpo, que transitamos com uma vestimenta biológica, desde nos vestimos dessa vestimenta biológica passando pela aduana da morte, mas nunca entramos ou saímos da vida. Nós habitamos um corpo, um templo sagrado, e depois, como um inquilino, nos retiramos. Mas a vida permanece conosco. Seja quando estamos encarnados, seja quando saímos da estrutura corpórea, porque a vida, ela é eterna. Ela não é terrenal, ela é eternal. Logo, essa concepção que o Espiritismo nos traz, enquanto concepção existencial de vida, enquanto cosmovisão, nos enseja dois pontos fundamentais que nós queremos compartilhar com os amigos para depois conversarmos num debate. O primeiro é o significado da nossa existência, o significado da minha encarnação. O segundo é para onde aponta o sentido, o propósito da minha vida. Essas duas perguntas são fundamentais para que possamos estabelecer um estilo de vida que nos suscite desfrutar a vida, enriquecer-nos, enriquecer os outros, propor a multiplicação dos bens interiores e dos bens exteriores, na medida em que eu vou trabalhando e vou podendo agenciar as coisas que ficam colocadas a serviço do meu progresso intelecto-moral, ao tempo em que também, em agenciando o trabalho do bem e acumulando possibilidades da riqueza, eu posso compartilhar, diminuindo a miséria, entretecendo pela via da caridade, pela via do trabalho, do serviço, ou pela via da assistência àqueles que estão socialmente vulneráveis e dependentes, a possibilidade de aproveitar igualmente o seu corpo, a existência que estão vivendo, e todos fazermos um progresso individual e coletivo. Todavia, se o sentido da minha vida e o significado dela não estão bem postos, eu corro risco de levar um estilo de vida absolutamente disfuncional. E não me dou conta, muitas vezes, que vou dilapidando esse patrimônio biológico, silenciosamente, influenciando os outros, na antítese daquilo para o qual nós reencarnamos. Porque ninguém reencarna para, como o caranguejo, dar para trás. Ninguém reencarna para fazer uma experiência nula. Todos reencarnamos na expectativa do aprendizado. Reencarnamos tendo um propósito, um rumo, um objetivo. Sendo assim, tem um significado a minha vida corpórea, a minha existência vigente, e eu preciso me apropriar disso para poder valorizar o tempo em que eu estou. Logo, dependendo do significado, do valor que eu empresto a essa existência e do roteiro, do rumo, do sentido que eu
proponho para o meu movimento, eu vou ter uma vida de enaltecimento da existência de Deus, de observação das leis de amor e de profundo e fecundo movimento de progresso, ou eu vou ter a dilapidação das energias vitais, a inobservância das leis que regem a existência, os prejuízos dramáticos a que eu me proponho silenciosamente, dia após dia, me matando, e chamando comigo, empurrando comigo, arrastando comigo, às vezes algumas almas e às vezes uma multidão. É assim que nós precisamos fazer uma pequena pausa, porque há pessoas que reencarnam com a tendência suicida. Desde cedo, diante de qualquer coisa, pensam em suicídio, desejam suicídio, planejam suicídio e, às vezes, fazem a tentativa. E, às vezes, conseguem o suicídio, saindo da vida dramaticamente para, no mundo espiritual, apenas se dar conta do fracasso. Primeiro, da decepção, porque não mataram a vida. E segundo, da culpa, porque querem voltar e já não há mais como se estabelecer esse retorno. Se é verdade que há pessoas que trazem reencarnatoriamente esses inputs, esses scripts de outras vidas, quando já realizaram o suicídio em outras oportunidades e são chamados a repetir, têm uma tendência a repetir o ato, há outros que não entraram pelas portas do suicídio direto, mas que experimentam nessa vida, e às vezes nas outras, um jeito indireto de poder silenciar as oportunidades das experiências que a vida, nessa existência, nos oferece. É assim que quantos de nós nos entregamos demasiadamente a um trabalho enlouquecedor, que dilapida, que destrói as nossas reservas orgânicas e que precipita a morte do corpo antes do tempo previsto, dado às estafas, dava aos estresses, dada ao pouco repouso, porque se o trabalho é lei da natureza, o repouso é lei da natureza. As duas leis, elas coadunam, elas são sincrônicas, elas não podem competir. Repouso e trabalho se ajustam para que o ser possa equilibradamente aproveitar o máximo da existência. Não é sem razão que eu, você, precisamos dormir todos os dias. Se você não dormir por 3, 4 dias, você surta. O cérebro não aguenta. A maioria das pessoas que entram em surto psiquiátrico, grande número delas, experimentam uma sequência de insônias continuadas. O cérebro, na sua função metabólica, não aguenta e a mente, então, explode, caracterizando a necessidade de uma intervenção médica para fazer com que o cérebro possa, mediante uma medicação justa, entrar em reharmonia e a mente se acomodar de uma forma mais adequada, porque agitada, inquieta, com muitos conflitos, lesou a estrutura cerebral, determinando uma insônia e explodiu num surto num dado momento. Todos nós precisamos repousar. 6, 4, 8 horas por dia, cada um com o seu ciclo biológico. E quando nós repousamos, repousa o corpo, mas a alma sai do corpo e continua vívida, trabalhando. Não há inércia no universo. O corpo trabalha para se recompor enquanto a alma se desprende. Como disse-me certa feita o espírito, quando eu lhe perguntava acerca de uma sugestão para o nosso Jardim das Oliveiras, que na época estava iniciando os seus primeiros passos na sua renovação do seu trabalho, e eu disse que estava me sentindo muito onerado, com uma responsabilidade sobreposta sobre mim, e me sentia muito sem nenhum interlocutor para discutir, analisar as diretrizes que a instituição deveria tomar, e o benfeitor me disse, então, de uma forma inesquecível, e tanto é que eu compartilho com vocês esta noite. Disse-me ele: meu filho, há 2 comportamentos muito comuns no mundo. Há aqueles que se sentam à mesa, se escoram no copo, embotam a mente e retardam
o seu despertamento espiritual. E há um outro comportamento. São aqueles que atuam de tal modo intensamente que não logram experimentar dar um tempo de repouso ao corpo. E no ativismo a que se encontram, não logram estabelecer as filtragens da inspiração e do repouso que é necessário para aqueles que estão no trabalho do bem. Aí disse-me então diretamente: nós tentamos lhe inspirar, mas não conseguimos. Você está sempre tão ocupado, fazendo as coisas. Então ele me disse, a cada 2 meses, fazendo menção àquela época, onde nós estávamos demasiadamente cansados, e ele disse, a cada 2 meses, tire pelo menos um fim de semana, onde você consagre ao corpo um relax, um repouso, e onde a alma possa voejar nas asas da oração, da meditação, na qual nós podemos inspirar. E faça as coisas mais pausadamente. Tudo tem um tempo. Quem corre muito cansa. Quem fica parado não sai do lugar. Era a fala desse benfeitor àquela época. E já se vão algumas décadas em que ele me disse isso, mas que é profundamente atual. Quantos de nós destruímos o corpo com excesso de trabalho, com excesso de repouso? Quando ficamos em casa, imobilizados na inércia, na preguiça, numa aposentadoria que a gente tanto anseia, coroada de enfermidades, e aí a gente fica aposentado, atrapalhando a mulher, atrapalhando o esposo, atrapalhando os filhos que já estão adultos, e prenhes de enfermidades, nós nos enchemos de silêncio ruidoso e ficamos em casa arrumando doença dada de que a aposentadoria era profissional, não era da vida, não era da existência. Deveríamos deixar de trabalhar profissionalmente, esgotou-se o tempo e deveríamos arrumar outro tipo de ocupação que não fosse essa de ficar tucanando as pessoas domésticas, os companheiros do lar. Mas a gente, quando se aposenta, parece que se aposenta para adoecer. Parece que a vida, a reencarnação acabou. É uma ótica profundamente enfermiça. E nós, às vezes, precipitamos a morte porque nos enchemos de estresse no repouso da aposentadoria indebitamente construída. Então, o repouso excessivo, o trabalho excessivo são tão lesivos quanto são outros. Esses são mais sutis, mas há outros que são mais francamente abertos, que precisamos estar meditando demoradamente. Os excessos de aditivos que não fazem parte da nossa estrutura biológica e que fazem com que o nosso corpo, aos poucos, vá se deteriorando nos excessivos do álcool. Como outro dia, um amigo perguntava para o paciente, então, você bebe álcool? Ele sorriu e disse, não, doutor, que é isso? Álcool não, eu bebo cerveja, uísque, vinho, mas álcool não. Ele tomou ao pé da letra, mas ele bebia todos os álcools possíveis e por isso estava com seu fígado já comprometido. Quando o fígado se compromete, grande parte desse órgão já foi lesado, porque ele é uma estrutura orgânica, ele é um órgão com alta capacidade de produzir a sua função. Então, quando ele começa a ficar disfuncional, é que a gente já passou do limite há muito tempo com os excessos. Excesso de remédio, porque há pessoas que se matam tomando remédio. Nessa cultura brasileira que é drogadita, não são só os jovens que se matam indiretamente, os usuários que são de maconha, de crack, de cocaína, de heroína e de outras drogas, dependendo da classe social em que a pessoa se coloque. Também aqueles que não usam drogas, mas que usam drogas todos os dias, que se automedicam, que pressionam os médicos para fazerem receitas, e quanto maior a receita, parece que a pessoa fica mais feliz para dizer quantos remédios ela está tomando. Parece que o valor da vida está no número de remédios. É por isso que a mãe virou-se para o esposo e disse, meu bem, acho que nosso filho está usando droga. Eu disse, por quê? É porque estão desaparecendo alguns comprimidos da nossa farmacinha. É a metáfora do adoecimento psicológico e emocional. Tomamos remédio para acordar, remédio
para abrir o apetite, remédio para defecarmos, remédio para corrigir o efeito do remédio. Nós tomamos remédio para tudo. Não conseguimos ficar com uma dor de cabeça por mais de meia hora, porque a gente já toma um medicamento analgésico para silenciar a dor de cabeça. Às vezes é um copo d'água que está faltando, às vezes é ajeitar a coluna, às vezes é respirar, às vezes é o repouso que você está precisando. E já fica tomando comprimidos. E as farmacêuticas adoram o Brasil, porque o Brasil você toma medicamento à vontade. Engole medicamento, toma, não mastiga. De tal é o volume de comprimidos que nós tomamos. E vamos lesando o corpo nessa hipocondria cultural em que experimentamos, lesando e abreviando a nossa vida corpórea. É verdade que também o excesso de comida faculta uma obesidade, um sobrepeso, uma obesidade mórbida, que precipita uma série de doenças como consequência e leva à diabetes, leva à pressão arterial alta e, consequentemente, mais lá adiante, aos acidentes vasculares cerebrais, que nos levam ao óbito. É curioso perceber, portanto, que a lida com o corpo não é uma lida respeitosa. Nós não cuidamos do templo. Por isso, Allan Kardec colocou no capítulo Sede Perfeito, cuidai do corpo. Colocou o corpo como meta de ser perfeito. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, resgatando a fala de Jesus, cuidar do espírito e cuidar do corpo. Não adianta só renascer do espírito se a gente mata o corpo. Não adianta só renascer no corpo se a gente mata a possibilidade de renovação da alma. Então, o que Jesus disse era absolutamente congruente. É necessário nascer da água e do espírito. Da água é o corpo. Temos que cuidar do corpo. E do espírito é a renovação, a transformação moral. Então, quantos de nós não cuidamos do corpo? Às vezes, entregamos ao corpo as experiências lascivas demasiadamente, um sexo descontrolado, as farras boêmicas que se multiplicam. Nós confundimos alegria com desvirtuamento. Confundimos o entusiasmo com farras. E acabamos por ir dilapidando o corpo, alegando que somos jovens. Depois é porque somos adultos. E depois, como idosos, a gente já está mais para lá do que para cá mesmo. A gente já está para morrer mesmo. A gente sempre encontra uma desculpa para fazer as nossas licenças proibitivas em relação às leis da natureza e continuamos perseverando no desrespeito a essa estrutura magnânima, a essa concessão divina que Deus nos ofereceu, que é esse corpo, que um dia eu vou devolver para a alfaiataria da natureza, mas só quando chegar o momento próprio. Eu não preciso apressar essa devolução, porque essa devolução cabe à divindade que programa o nosso corpo. É interessante isso. André Luiz chega a dizer no livro Os Missionários da Luz que nós participamos do planejamento do nosso corpo. Nós temos arquitetos, engenheiros espirituais que programam a nossa estrutura corpórea, o feitio, o tamanho, o grau de sanidade que ele vai trazer, o tempo, a longevidade do corpo, tudo isso nós programamos. E vamos alinhavando isso no mundo espiritual para depois nos valermos da genética, a fim de estabelecermos o nosso modelo que vamos habitar, corpóreo, de uma forma que possamos aproveitar o máximo a existência. Se temos vício em um órgão, se temos vir com uma deficiência visual, se temos vir com uma plástica corporal bela ou feia, se temos que trazer essa ou aquela disfuncionalidade, ou essa ou aquela habilidade que o corpo vai permitir, tudo isso nós planejamos no mundo espiritual. Aí quando chega aqui, a gente parece que está só de férias. A vida é um desfrute, mas não é umas férias inconsequentes. Logo, observar o corpo. Mas há muitos que cuidam do corpo, mas não cuidam da alma. Como Belarmindo Bicas, narrado pelo espírito Humberto de Campos, que ele está lá no sepultamento dele, do corpo dele, e as pessoas estão levantando o grau pelo que ele morreu. É curioso que isso se repete todos os dias. A gente acha que a pessoa morreu do infarto do miocárdio. A causa? Foi a pressão. Não foi a pressão. A causa foi a diabetes? Não, a diabetes foi um complemento. Foi a obesidade? Não, a obesidade entrou junto como fator predisponente. Mas diz lá o benfeitor que Belarmindo Bicas desencarnou
por irritação, ou seja, a energia agressiva destrutiva, ou seja, o mau manejo da nossa agressividade, que eu, tu, todos temos agressividade. E ela é uma energia como a energia elétrica. Podemos promover luz ou podemos promover curto-circuito e incêndio. Usar bem a energia agressiva nos prospecta para cima e para o alto, para frente também. Mas se usarmos mal, nós caímos no fosso, nos incineramos. Então, Belarmindo Bicas faz-se um levantamento do quanto ele se matou através da agressividade. Pense você, quantas crises de cólera você teve nessa semana? Quantas de raiva, porque tem gente que tem mais raiva. Aquele furor raivoso. Quantos de nós aqui, na energia agressiva, temos ódio? Acariciamos ódio de alguém que a gente trinca o dente e entrega a Deus. Meu Deus, que a tua justiça se faça. A gente está com ódio, orando para Deus, pedindo para Deus se vingar pela gente, porque a gente não tem coragem de se vingar direto, porque a gente é espírita, cristão, sei lá. Aí a gente pede para Deus nos vingar, e se alguma coisa acontece com aquela pessoa que nos feriu, nos lesou, nos abandonou, foi ingrata, a gente então diz, tá vendo? A justiça divina tarda, mas não falha. Na verdade, é a vingança que a gente está sentindo naquele momento, porque o outro morreu atropelado, porque o outro teve um infarto, porque o outro ficou numa cama com uma debilidade mental em função de um acidente vascular cerebral, enfim, de uma Covid, uma consequência de Covid. Quantos convites a misericórdia divina tem nos feito, portanto, para observar as sutilezas das nossas energias emocionais, psicológicas, que nós usamos em desfavor da nossa saúde corpórea, nos matando dia após dia. Belarmindo Bicas, narrado por Humberto de Campos através de Francisco Cândido Xavier, se matou indiretamente com agressividade. E a irritabilidade, na contabilidade feita acerca do motivo que deveria constar ali no atestado médico, do ponto de vista espiritual, aqui figurativamente, naturalmente, o maior número de irritabilidade, sabe onde foi? No lar. Depois no trabalho. Então, nós nos matamos todos os dias quando cultivamos a irritação desmedida, acalentamos a cólera dia após dia e não fazemos nenhuma movimento de transformação. Quantos de nós, pela mágoa, ressentida continuadamente, imobilizados por ela, queremos que ela se desfaça a partir da posição do outro, que nos pede perdão. Se o outro não nos pede perdão, a gente fica com a mágoa, matando-nos, lesando o estômago, o coração, lesando o pâncreas. Porque se o álcool faz mal ao pâncreas, também a indisciplina psíquica é capaz de lesar essa área pancreática e levar o indivíduo a alterar o metabolismo da glicose e da insulina e prospectar a dinâmica, a precipitação de um diabetes. Então, quantos de nós, cultivando uma tristeza crônica, quantos de nós cultivamos a revolta? Há pessoas tão pessimistas, revoltadas, que elas reclamam de tudo e de todos os dias. Isso é uma intoxicação. Quantos de nós, diz o Espírito Emmanuel, nos intoxicamos pela tensão da ansiedade desproporcional? Ansiedade tóxica, ela mata. Então, o suicídio indireto não é só andar com carro em alta velocidade, muito embora também seja. Não é só fazer jogos radicais, esportes radicais e sem proteção, o que também é suicídio, porque eu coloco a minha vida em risco e sem fazer a menor cerimônia de fazer uma manobra sem o sistema de proteção adequado. Não é só risco de suicídio indireto ou perspectiva de suicídio próximo, aqueles que fazem um movimento mais arriscado da vida, se colocando em ambientes confusos, de criminosos, se entregando a atividades enlouquecedoras. Não. Os rapas, nós cometemos o suicídio indireto
através de vários fatores e requisitos, que constam às vezes mais ostensivos e mais sutis. Os emocionais, psicológicos são bem sutis. Quantos de nós, nessas conexões espirituais, nos ligamos a espíritos infelizes, que passam a nos dominar psiquicamente e nos induzem ao crime, ao conflito que tem um desfecho fatal. Nos induzem a uma dependência química sob uma ação espiritual e nós nem nos damos conta que nos matou não foi o alcoolismo, foi a minha incúria, a minha invigilância, me conectando com entidades que agenciaram espíritos alcoólatras, pegando a minha sensibilidade e tendência para o álcool e me empurraram para o álcool, ou para o sexo, ou para qualquer outro tipo de droga. Suicídios indiretos que foram perpetrados ao longo dos anos, maquiavelicamente programado por entidades inteligentes, infelizes, obsessoras, que se nos vincularam através da nossa invigilância, alcançando-nos as áreas vulneráveis, na emoção, no corpo, na cultura, no estilo de vida, e foram nos empurrando, e quando a gente vê, a gente quer voltar. E quando volta, volta para o mundo espiritual. Não volta para o corpo, para o equilíbrio, para a sobriedade, para a lucidez, para a oração, para a ação no bem. A gente vai já direto para o mundo espiritual, desencarna. André Luiz passou 8 anos no mundo espiritual. E André Luiz não foi um espírito qualquerzinho, não. Foi um artista da ciência. Foi um cientista. E passou 8 anos no mundo espiritual, tendo a chancela positiva da mãe que lhe visitava, vindo de esferas além de nosso lar, mas que não tem fechada no mundo espiritual. Ela intercedia, mas não rompe-se as leis de amor que regem a justiça no mundo espiritual. Ele precisou um dia orar, e depois de 8 anos foi acolhido. Mas enquanto estava nos 8 anos, ele ouvia vozes dizendo: suicida, suicida. Ele não tinha se suicidado. Era o suicídio indireto, através das viciações, que o levaram a ter as infecções, dilapidando o seu corpo físico através da sensualidade mal usada, que começou em casa com a empregada doméstica, usando a empregada doméstica, que ele deveria mais tarde encontrar na câmara de retificação para começar o seu caminho de recuperação. Quando ele a encontra lá, e ela está profundamente ferida, e narra que a queda dela começou com o André Luiz, um jovem, e ela narra a experiência sem enxergar, e ele ali ouve a experiência e começa a refazer o caminho junto àquela com quem ele iniciara o descaminho dele indireto e dela indireto pelas vias da prostituição. E ele pela via da prostituição de valores, do comportamento humano, da ética, nada obstante fosse um cientista. Não pensemos que ser um professor, um grau superior, termos doutorado, de que nós somos em regime de exceção. Não. O que funciona são as leis de amor. Você pode ser o artesão singelo, o sapateiro, o faxineiro, ou pode ser o presidente da empresa em que o faxineiro trabalha, ou pode ser o presidente e dono da empresa que vende o sapato. O que importa não é o status e o valor econômico e o prestígio, o que importa é o estilo de vida. Porque dependendo do estilo de vida, diz a rainha, a Allan Kardec, aqui eu tive que pedir ajuda das minhas servas. As servas estavam em melhor condição que a rainha. E é natural compreender, porque ser rainha tem todas as benesses, tudo que nos empurra para a imobilidade, para a sensualidade, para o egoísmo, para todos os descaminhos que essa posição enseja e facilita, se não temos princípios e valores a nos nortear o sentido de vida. E o que significa a vida? Então, caríssimos amigos, é de bom tom pararmos hoje para pensar quais são as minhas formas de lidar comigo mesmo. O que eu tenho feito com o meu corpo? Como eu tenho cuidado das minhas emoções? O que eu tenho feito dos meus espaços de entretenimento? Tenho repousado o suficiente? Tenho buscado o divertimento para espairecer a alma? A cultura está a serviço da minha iluminação ou está a serviço da desgraça? Como temos visto tantos jovens
que, em nome da cultura, experimentam movimentações que juntam sexo, droga e desatino, que comparecem às ruas em passeatas, em protestos, ou que se manifestam aqui e acolá nos guetos, caracterizando que perderam o sentido da vida, porque não têm Deus e se demonstram materialistas. E se gabam de dizer que não acreditam em Deus. Sem Deus é impossível levar uma vida muito digna, salvo se o espírito for nobre. Não crê em Deus, mas crê na natureza, que é o outro nome que a gente dá para Deus. Admira a natureza e leva uma vida correta, de respeito aos outros e a si mesmo. Esse materialista vai estar em melhor condições do que o espiritualista, que usa a palavra de Deus para explorar o bolso dos outros, levando os outros a mais miséria do que já estão, dando as suas moedas para que ele possa enriquecer-se. Esse também está se suicidando indiretamente, porque as energias malsãs que lhes envolvem vão lhe precipitar a desencarnação antes do tempo. E ele será responsável por todas as mortes indiretas daqueles que ficarem na miséria, ou na descrença, ou que resvalarem para o materialismo depois, decepcionados com a religião, em função da conduta aí estabelecida por ele, sem respeito, sem consideração e sem vigilância com relação ao mínimo que seja em relação à divindade, que às vezes nem crê, apenas usam como se fossem agenciadores do mal, valendo-se do pseudo-bem, usando o nome de Deus. Nestes dias, caríssimos amigos, é de muita importância que possamos avaliar aonde estamos pautando os nossos passos, onde estão os nossos valores, qual é a nossa agenda para o nosso corpo, para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, como eu estou cultivando a minha espiritualidade, quanto eu oro, ao exemplo dos exercícios físicos que eu faço na academia do bem, quando eu faço a caridade, que é um dos excelentes remédios, que não é química, e que faz bem para o corpo, faz bem para a emoção, faz bem para a espiritualidade, faz bem para a ética, faz bem para tudo, que é o amor em movimento. Quanto eu estou cuidando de mim mesmo, entregando-me a Deus, aproveitando-me de Jesus como a plataforma em que devo me movimentar, ou de alguém, um cooperador de Jesus, Buda, Maomé, outros tantos líderes que ensejaram várias crenças e que são chamados de Deus para que possamos ter um sentido de vida, honorificando a existência, valorizando o tempo, dignificando o templo divino, para que quando chegue a desencarnação, seja ela, portanto, a palma da vitória, aonde, saindo do corpo, eu serei recepcionado pelo meu anjo guardião, pelos familiares amados que vêm me receber e pela glória de tantos enfermos que vêm me agradecer, como aconteceu com Bezerra de Menezes, que ouvia o sussurro e, convidado a ir à janela, depois do seu despertamento no mundo espiritual, lá estava uma multidão de sofredores que foram beneficiados por a longa vida que ele teve de médico, de político, de espírita, fazendo bem por onde ele passava. Eu, você e todos nós, hoje, estamos sendo convidados a refletir na questão 880 do Livro dos Espíritos. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso, responsável é aquele, por tudo que fizer, que comprometa a existência corpórea. Se observarmos o bem, nós haveremos de fazer tudo na dinâmica da vida para aproveitarmos o viver, vivendo bem a vida, desse pleonasmo intencionalmente colocado, e podendo dizer com Jesus: vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Muito obrigado. Vamos para o debate agora. Bom, que maravilha. Então, é de muita reflexão para nós, né? Esse suicídio indireto que está presente no dia a dia, na nossa vida, né? Desde a nossa alimentação, os nossos pensamentos. E nós vamos aqui. Nós temos uma pergunta da Vera
Henderson, de Itaipava. Ela pergunta assim: doutor Adalberto, o que acontece com o suicida na pátria espiritual? Querida Vera, a misericórdia divina nos ama tão incondicionalmente que mesmo quando nós extrapolamos todos os limites e cometemos o ato mais desastroso que alguém pode fazer na vida, exterminar-se, a misericórdia divina nos acolhe através da sua expressão de amor infinito, incondicional, para que possamos aprender com o tipo de delito que cometemos. Mas como a misericórdia ela é justa, ela não nos pode colocar e subtrair sem as consequências do ato vil que cometemos. Assim, ela nos proporciona apoio e segurança para que possamos fazer o caminho de volta. Experimentamos no mundo espiritual a decepção, não nos matamos, a culpa, não dá para voltar imediatamente, sobretudo voltar para o mesmo corpo, e aí começa um longo trabalho. A princípio no mundo espiritual, aonde a gente vai se recompondo. Às vezes, dependendo da consciência do suicídio, quanto mais frio, mais calculado, mais planejado a pessoa comete, maior é o índice de culpa. Então, maior é a dificuldade da pessoa se recuperar. Então, às vezes, a pessoa precisa de um corpo num tempo bem breve, passa 3 meses dentro do útero, 4 meses, e sofre um aborto espontâneo porque ele não consegue modelar um novo corpo, ou então renasce sem um pedaço do encéfalo, porque atirou na cabeça, se projetou nas alturas, como diz Joana de Ângeles, e ele renasce e vive alguns dias ou alguns meses e vai se recuperando aos poucos. Porque, segundo Bezerra de Menezes, quando nós nos suicidamos, nós precisamos, no mínimo, de 3 existências, para falar da generalidade, para vir do ponto onde nós estávamos. O primeiro é para nos recuperarmos diante de nós mesmos. O segundo é para nos recuperarmos diante da família, porque tudo que acontece com a família em função do delito que cometemos, nos ausentando dela, nós somos corresponsáveis. E o terceiro com a sociedade. Aquilo que falta para a sociedade, que eu vinha cumprir, ou aquilo que eu induzir a sociedade a também cometer atos delituosos ou desequilibrados, como aqueles 135 pessoas que o suicida influencia, nós somos responsáveis. Então, nós não podemos desconsiderar que a recuperação do suicida, ela envolve múltiplas vidas. Naturalmente que eu estou falando aqui em tese, porque alguém que se projeta de um prédio achando que vai voar, esse não está se suicidando, esse está em surto psiquiátrico. Então, há suicídios e suicídios. A intencionalidade, ela implementa a gravidade. A não intencionalidade faz com que o suicídio se transforme num processo mais atenuado enquanto as suas consequências. Mas o bom que o Espiritismo nos oferece nesse sentido é dizer de que ninguém, absolutamente ninguém, escapará do amor divino. E de que nós não nos apartaremos um dos outros, indo para o inferno, para um lugar eternamente consagrado ao mal, a capetas, a satãs, a diabos. Isso é uma alegoria utilizada pela religiosidade dogmática que não encontra ressonâncias quando se pensa num Deus de supremo amor, de suprema bondade, de suprema sabedoria. Então, o suicida, muitas vezes, no mundo espiritual, ao longo de anos se recuperando, ainda vai encontrar a mãezinha que desencarna depois, às vezes, e vai buscar o seu filho jovem, que ainda está sofrendo do suicídio, e ela vai fazer parte da equipe de socorro, sem que ela precipite o suicídio para ajudá-lo. Porque ainda ontem, é muito interessante isso, ainda ontem atendemos uma entidade, de uma mãe, que se matou para buscar o filho que tinha, ajudar o filho que tinha desencarnado de overdose. O filho desencarnou por suicídio inconsciente, tomou uma overdose, e a mãe desencarnou por suicídio consciente para ir buscar para ajudar o filho. Estava atormentada, inquieta, sofrida. E nós dialogamos com ela na nossa reunião mediúnica de desobsessão, porque ela não encontrava o filho, jamais poderia encontrá-lo. É provável que o filho é que dava a ajudar essa mãe, porque ela cometeu esse delito. Allan Kardec coloca no Evangelho, no livro Céu e Inferno,
a desencarnação dos suicidas. E um deles é um pai que se mata para que o filho não vá para a guerra, porque ia ficar como um arrimo de família. Depois ele se comunica na sociedade parisiense, espírita, dizendo do sofrimento dele, porque ele não confiou em Deus. Porque quem diria que o filho morreria na guerra? Quem diria que o melhor não era o filho ir para a guerra? Então ele se matou porque não confiou em Deus, achando que se matando ajudaria o filho, mas acabou se atrapalhando e compreendendo de que a sua atitude jamais poderia ter sido aquela como uma atitude lúcida e boa, de que o melhor mesmo é confiarmos em Deus. Então o Espiritismo nos diz dessa realidade dolorosa, mas remediável. Não há como se pensar no suicídio como o apartamento das nossas relações, definitivamente. Nem de Deus, porque ninguém sai de Deus, todos estamos em Deus. Agora também, é verdade, não dá para subtrair as consequências de um ato insano que cometamos, achando que a gente vai prejudicar o outro, que a gente vai matar a nossa dor, porque a maioria dos suicidas matam-se querendo matar a dor. Ainda hoje eu dizia para uma pessoa que eu cuido, eu disse, então, você pensou em suicídio? Pensei. Mas você, com todo o conhecimento que teve, achou que o suicídio seria uma boa opção? Ela disse, eu fiquei atormentada. Eu disse, pois é, o que você queria matar? Era o suicídio ou era essa situação que você está me narrando de conflitos? É a situação de conflito. Eu digo, pois é. Então, às vezes, a gente mata o boi querendo matar o carrapato do boi. Para matar o carrapato, a gente não precisa matar o boi, a gente mata o carrapato. O suicida é assim, ele quer matar a decepção, quer matar a culpa, quer matar a mágoa, quer matar a ingratidão, e ele não consegue entender de que a dor é um pedaço que ele está vivendo de conflito. Não é o corpo e nem a vida. E aí ele se deixa levar pelo impulso e decide matar o carrapato matando o boi. Ou seja, ele se destrói fisicamente para se perceber no mundo espiritual, tendo que arcar com as consequências. Muito bem. Nós temos aqui, Alberto, a nossa irmã Cíntia Miranda Figueira. Ela nos diz assim: estou há 10 anos desempregada, vivo de favor. Nenhuma empresa me empregou. Já procurei trabalho em toda parte e não consigo. Meu psiquiatra me receitou remédio para suportar essa vida de mesmice. E ela quer te ouvir sobre isso. Cíntia, querida, eu quero te dizer de que Deus trabalha continuamente. E Jesus também. Às vezes nós experimentamos a dura prova do desemprego ou do não emprego. Nos formamos e não conseguimos no emprego pela primeira vez. Há um exército de 13 milhões de pessoas desempregadas no nosso país. Nós não somos os únicos. E precisamos ter confiança em Deus de que esse também deve ser um chamamento para que possamos nos organizar melhor socialmente. E de que talvez essa seja a hora de maior experiência e testemunho da nossa fé. Porque ter fé quando a mesa está farta, quando a gente tem saúde, os amigos do lado, quando tudo nos sorri, não é fé. Isso é apenas a consequência do bem-estar que nos sentimos. Fé verdadeira é aquela que nós sentimos quando estamos passando por uma dura prova, experimentando uma doença que o médico diz, essa doença é incurável. Fé é poder sustentar-nos quando um filho se vai, num acidente de carro, por exemplo, e a gente manter-se de pé, sem perder o equilíbrio, até para sustentar o resto da família. Fé, ela é avaliada quando experimentamos, portanto, um movimento de carência, de aflição, de dor física ou moral, e nos entregamos a Deus através da oração. Os Espíritos dizem que jamais falta apoio da parte dos bons Espíritos, de que eles não se negam, se eles não podem resolver o nosso problema, e às vezes não podem mesmo, mas eles nos dão sustentação, a resignação, a confiança, e nos intui para fazermos o que precisamos fazer. Então, eu entendo que a sua vida está parecendo uma mesmice, sem sentido.
mas ela está sem sentido, porque você não está se conectando com a divindade. Porque as borboletas, todos os anos, voam numa determinada direção, no fenômeno natural em que elas se deslocam de um lugar ao outro, falando da harmonia dos movimentos que se estabelece no campo ecológico. Os pássaros, os peixes, sempre se dirigem de uma posição ou outra para o cruzamento, para sobreviver às intempéries. Tudo em a natureza tem um sentido, porque os animais, os vegetais, todos eles são ciosos de obedecer o chip que Deus colocou dentro deles. Em a natureza, tudo tem chip, figurativamente falando. Então, as borboletas, como outro dia eu vi, estava no Rondônia, e elas estavam seguindo. E o meu amigo que me levava ao aeroporto parou no meio-fio e disse: olha, Alberto, as borboletas. A época deste ano, durante 2 meses, todas as borboletas estão seguindo nessa direção. Eu olhei para ver, não tinha uma perdida, uma voando ao contrário, uma no sentido oposto, nenhuma. Ele me deixou no aeroporto, depois, lá no aeroporto, lá estavam as borboletas seguindo. E eu fiquei contemplando o quão belo é Deus que coloca dentro das borboletas o sentido para onde elas devem se deslocar. Como coloca nos peixes, como coloca nas aves, como coloca nos elefantes. Quando houve o grande tsunami na área do Sri Lanka, em que as placas tectônicas se movimentaram às 6 horas da praia, gerando aquela onda gigante que foi se formando ao longo das 6 horas até chegar no Sri Lanka, imagine que os paquidermes, os elefantes, que estavam na praia, guiado ali pelos homens que habitam aquela região e funcionam atendendo o turismo, todos eles perceberam que os elefantes estavam inquietos. E ao invés de obrigar os elefantes a ficarem ali, eles seguiram com o elefante, todos eles foram para lugares altos. Nenhum elefante morreu engolido pela onda, e nem os nativos que acompanharam os elefantes, mas os turistas que ali ficaram, desafiando a incompreensão daquilo que se deveria estabelecer, porque não tendo sensibilidade e não tendo tecnologia ali para poder anunciar, desencarnaram. Então, como é que Deus coloca na borboleta e no elefante? Será que ele não coloca na gente? Coloca. Nós temos um chipzinho. Os espíritos disseram a Allan Kardec que nós somos clarão, centelha, chama. Nós precisamos mergulhar além do humano para o divino que somos. E conectando-nos com o divino que somos, nós nos conectamos ao sagrado. E conectado ao sagrado, nós sabemos o que temos que fazer, para onde ir ou não ir, o quanto temos que nos manter resignados, sem sermos acomodados, obedientes, sem sermos pessoas inertes, o quanto nós precisamos experimentar essa dor que vai passar, o quanto nós precisamos fazer algo para que essa dor passe logo ou se atenue por enquanto, quem nós devemos procurar, tudo isso está no rol da nossa capacidade de captação. A nossa vida tem um sentido porque nós temos um chip, como tem os animais, como tem a natureza inteira. Deus não nos deixou órfãos. Por isso Jesus disse: observai os lírios do campo. Nem Salomão em toda a glória se vestiu como algum deles. Observai as aves, não trabalham, não guardam celeiro, mas o Pai as alimenta todas. Qual de vós é capaz de aumentar um pontinho, um côvado à sua estatura? Ó homens de pouca fé, por que estás preocupado com o que comer, com o que vestir, com o que beber? Não é a vida o próprio alimento? Não é o corpo o próprio a vestimenta? Ó homens de pouca fé. Era a fala de Jesus dizendo que nós temos chip também, como pássaro, como lírio, como nós temos. Então não se desespere, minha querida Cíntia. Aceite de que essa situação é difícil, não estou dizendo que não seja. Mas a sua vida não é uma mesmice. A sua vida é uma vida divina. Acolha a experiência que você está experimentando, que é a hora do testemunho.
Não é do testemunho para sofrer só. Não, é para aprender com o sofrimento e conectar-se com a divindade e encontrar um caminho para que esse sofrimento ceda, porque Deus, ele não quer que a gente sofra por sofrer. O sofrimento é uma escolha que nós fazemos, direta ou indiretamente, nesta ou noutra encarnação, e que nos remete a um desgosto, segundo os espíritos, a uma manifestação de desgosto em relação àquele caminho que nós vinhamos tomando, para que possamos aprender e aproveitar a observar as leis de amor, as leis do belo, as leis de justiça e as leis de verdade. Então, a sua vida é uma vida marcada pela divindade. Você tem um chip. Não desista. Observe bem, vá para dentro de si mesmo, ore com fervor as palavras que vêm do coração e se entregue à inspiração divina, porque não há mal que dure tanto e não há nenhuma experiência sofrida que não possamos sair dela maiores quando nós confiamos em Deus. Alberto, para concluir, nós temos aqui uma perguntinha da Geandra Santos, nossa irmã Geandra, que pergunta assim: como ajudar a um familiar a deixar o álcool e outros vícios? Exemplificando. Porque se o familiar faz a escolha pelo álcool, na maioria das vezes, ele aprendeu com os pais, dentro de casa. Quando nós celebramos a construção de uma casa, a gente já constrói um bar. Para que um bar dentro de casa? Quando a gente vai celebrar o nascimento da criança, já tem o mijo da criança, álcool. Quando vem os aniversários, ainda que seja de criança que não bebe, os adultos bebem às vezes de cair. A criança observa que os pais, quando bebem, eles ficam mais alegrinhos. Eles deixam fazer as coisas. E eles observam que todas as vezes que tem uma festa, tem bebida. Então, eles associam festa à bebida, comemoração à bebida. Eles vão crescendo e vão imitando os pais. Depois, quando eles começam a imitar os pais e cambam para o alcoolismo, a gente quer que eles deixem. E a gente começa a mostrar os prejuízos do álcool, da maconha, da cocaína. Olha, eu não conheço ninguém que não saiba os efeitos nocivos dessas drogas. Todos sabem. Todo dependente químico sabe os efeitos nocivos da droga. Não é por falta de conhecimento. É por falta de estrutura de vida. É por falta de princípios, de valores. É a presença de conflitos internos. Não é se a bebida é boa ou é má, se a maconha é boa ou é má. Isso todos sabemos porque as pesquisas já mostraram. Então não se faz com que uma pessoa deixe de beber dizendo não beba, faz mal. Não fume, faz mal. Todo mundo sabe que o tabaco faz mal. É gerador de câncer a longo prazo. Então, nós que queremos que os outros deixem, que às vezes não querem deixar, e quando é um adulto, é a escolha do adulto. Nós precisamos respeitar a escolha dele. Nós não podemos impedir. Mas se a pessoa quer deixar e pede ajuda, aí nós podemos ajudar. Dando exemplo, se for um familiar, encaminhando para um grupo de AA ou de NA, ou um grupo de autoajuda, amor exigente, por exemplo, sugerindo o atendimento psicológico e médico, quando necessário, no âmbito de um clínico ou de um psiquiatra. E, enfim, compomos uma rede de proteção, de ajuda, de apoio, para que funcione apoiando a pessoa. Mas se a pessoa, na centralidade da rede, ela não quiser, nada acontece. Outro dia eu disse a uma mãe que ficou muito decepcionada comigo. Eu penso, porque ela veio tão longe, trouxe o filho. E quando começa a consulta, ela disse, eu trouxe para que o senhor libere o meu filho da dependência alcoólica. Aí o filho disse assim, doutor, eu gosto de beber. E eu não vou deixar de beber. Porque eu gosto. A vida, para mim, só faz sentido bebendo. Eu sei que faz mal, mas eu gosto de beber. Para deixar de beber, não faz sentido viver.
Ele disse: eu estou há 6 meses sem beber. Já capotei o carro 2 vezes. Aí saiu contando as asneiras que ele tinha feito. E no final ele disse: mas eu quero beber. Então eu olhei para a mãe dele depois e disse: infelizmente o seu filho não precisa de tratamento, ele já fez uma escolha. Naturalmente que eu fiz como uma intervenção também. Ele escolheu morrer. Ele vai beber até morrer, porque para ele a vida só se faz com a bebida e a escolha dele é lúcida, a despeito desse acidente que ele acabou de expressar. A mãe ficou me olhando porque queria que eu fizesse um milagre. Olha, se a mãe não fez, como é que o Alberto Almeida vai fazer? Se um pai e uma mãe não conseguem demover o filho do álcool, como é que acha que o psicólogo vai conseguir? Só consegue se o filho quer. Aí o filho pede: papai, mamãe, eu quero ajuda, eu não estou conseguindo. Aí esse sim. Aí esse pega o psicólogo, pega o medicamento, pega o grupo de autoajuda, pega o grupo espírita e usa em seu favor e se libera. Ainda hoje um pai me perguntou: esse fulano fumava maconha, sofreu um acidente, agora ele reencontrou a minha filha depois de mais ou menos 20 anos. O senhor acha que ele mudou? Porque ela diz que ele mudou. Eu disse: pode mudar. E se o senhor admite que há recuperação, eu digo: não, tenho certeza que há. Quando a pessoa quer, ela muda. Agora, se esse cidadão mudou ou não mudou, eu não estou ciente do que está acontecendo com ele, e nem do que ele diz para sua filha seja verdade. Mas que pode, pode. Porque querer é poder, disseram os espíritos a Allan Kardec. Então nós podemos nos livrar de qualquer vício quando optamos pela liberação. Mas quando o pai quer, a mãe quer, até o guia quer, mas a pessoa não quer, o guia respeita. Leiam lá o livro dos Espíritos sobre o anjo guardião, quando o tutelado não quer lhe ouvir. O anjo guardião respeita e deixa que o tutelado siga a vida que está escolhendo. Os pais são como anjo guardião dos seus filhos. Com a diferença que já deram muito mau exemplo antes. Agora querem salvar o filho. Ok, querem salvar o filho, mas não vão salvar o filho se o filho não quiser. Não é uma resposta que eu estou dando pessimista, é realista, para dizer assim: vamos considerar quem quer fazer um novo caminho. Porque quem está no caminho da destruição e acha que tem que fazê-lo, vai fazer. Vai aprender com a dor. É bom para os pais? Não, para ninguém. Eu, como terapeuta, já perdi pacientes pelo suicídio e sofri muito. Porque queria tanto, porque além de paciente, era amigo. Além de paciente, era amiga, porque perdi mais de um. Mas as escolhas, as interveniências espirituais. Mas eu tenho a certeza de que todos eles continuam meus amigos e meus pares na evolução. E pude acompanhá-los no mundo espiritual, porque a misericórdia divina jamais abandona filhos. E se os pais, às vezes, desistem dos filhos e os desertam, Deus jamais o faz. Mas respeita as escolhas, até que o sofrimento possa fazê-los refletir e voltar. Dá para fazer mais uma perguntinha? Sim. A Michele nos pergunta assim: há países em que o suicídio é lícito e entendido como direito do cidadão, onde a sociedade vê como algo simples e corriqueiro. Sendo neste caso, a providência divina haveria, da mesma maneira, mero desentendimento das leis divinas? É muito oportuna a pergunta, porque a Terra é um planeta de provas e expiações, agora em transição para a de regeneração. Então não tem nenhum país que tenha o perfil da regeneração. Às vezes ele avançou numa área, mas não avançou noutra. Então, por exemplo, um país como a Suíça, que eu tive a oportunidade de estar algumas vezes lá, dispõe desse dispositivo. A pessoa pode promover o suicídio assistido, ou seja, o paciente escolhe. Paciente é uma forma de dizer, porque a pessoa pode nem estar doente, ela pode só estar velha e se decidir se suicidar. Ela pode vir de outro país para a Suíça para se suicidar, porque começou a perder a memória e aí ela diz: não tem mais, vale a pena viver, e se mata. Então ela se interna no hospital e os médicos, nesse hospital, promovem o suicídio assistido.
Eu, quando estava na Suíça, me surpreendi com o outdoor. 2 companhias disputam o mercado. E uma chama-se Dignidade, que promove o suicídio. Com direitos à missa. Eu fiquei me pensando comigo mesmo, será que ali há algum oficial, alguém que possa oficiar uma missa em nome de Jesus a um suicídio consentido? Fiquei pensando. Porque o Espiritismo tem uma compreensão de suicídio, mas as doutrinas religiosas dogmáticas têm uma percepção do suicídio inteiramente diferente. E eu fiquei pensando e fiquei avaliando essa possibilidade. Então, a Suíça, por exemplo, tem inúmeros suicídios estabelecidos lá por opção da velhice, opção de uma doença incurável, jovens que sofreram, por exemplo, acidente, ficaram tetraplégicos, optam por suicídio e pronto. A lei ampara. A lei ampara. Lógico que também há velhinhos que são convencidos a se suicidar porque os filhos já não querem ter mais trabalho com eles. Aí entram outros motivos. E também na Suíça o aborto é permitido, que é o homicídio. E eu tive a oportunidade de ver companheiras espíritas sendo atendida por um ginecologista obstetra. Admirável ele. Elas todas se alinharam porque ele era um homem muito digno. E lá num dia tiveram notícia de que ele tinha se suicidado. Essa mania da cultura de suicídio que existe nos países como a Suíça, como sendo consentido, como sendo uma prática normal. Na semana seguinte, na reunião mediúnica, o médico se comunicou. Atormentadíssimo. Eu achei muito belo, porque as companheiras que faziam tratamento com ele, sofriam os acompanhamentos regulares, ficaram muito chocadas, porque ele era um homem muito bom. Mas, a despeito de ser bom, quando se suicidou, passou a tormenta. E elas tinham agora a oportunidade de atendê-lo. E foram acolher na reunião mediúnica ele completamente sem sentido, completamente alucinado, pós-suicídio, que ele achava encontrar o nada, porque ele era materialista. Então vejam que a pergunta ela faz muito sentido, porque o suicídio em qualquer lugar é suicídio. O aborto em qualquer lugar é aborto. A eutanásia em qualquer lugar, como essa citada na Suíça, que é um suicídio e eutanásia ao mesmo tempo, é eutanásia. Varia as intensidades do ponto de vista da divindade, avaliando os agravantes, os atenuantes, mas é crime. É crime contra a lesa natureza em função da lesão perpetrada contra uma lei que prevê a manutenção da vida, o viver como um direito inalienável, quando você o corrompe, ainda que tenha atenuantes ou agravantes, continua crime. Então, todo homicídio cometido com crianças, cometido com doentes velhos, todo homicídio cometido contra si mesmo, no suicídio, é declaradamente um crime às leis universais. O Espiritismo vem, portanto, nos esclarecendo as diversas formas de crime que existem nos diversos países e assinalando que a Terra está convidada a fazer um caminho na direção do respeito à vida, de que Jesus haverá de fincar a bandeira do respeito à vida através da caridade, do exercício da fé e pela prática da pacificação, nós haveremos de humildemente acolhermos as provações da vida, aprender com elas e lograremos ultrapassar a aduana da morte, saindo do outro lado da vida, além da vida física, para recebermos a palma da vitória, por termos conseguido levar até o fim a nossa prova, às vezes a nossa expiação, e testemunhamos de que a nossa fé, ela não faz vítimas, e nem nós somos vítimas.
E faremos como Jesus, que morreu, mas não matou ninguém, e que apareceu 2 dias depois para dizer que continuava vivo e amando, e veio para aqueles que estavam desesperançados, culpados, para dizer que estaria conosco até o fim dos séculos do mundo. Então, eram essas as perguntas e nós agradecemos imensamente por todos os esclarecimentos e gostaria de saber se quer deixar algum recado para os nossos irmãos gaúchos aqui e depois a Carol vai fazer a prece de encerramento. Muito obrigada, Alberto. Quero dizer à turma do chimarrão que a terra do açaí reverencia as possibilidades do espiritismo de norte a sul em tempos de pandemia, enaltecer a vida nesse evento promovido com tanto carinho e preparado há tanto tempo, e que vem ao encontro de corações encarnados e desencarnados, estabelecer balizas de luz para que possamos nos movimentar com segurança, na certeza de que tudo está dentro de Deus, nada está fora de Deus. Como diria Paulo de Tarso, em Deus nos movemos, em Deus existimos, em Deus estamos. Então, não há como, diante da vitória, do bem, do amor, do belo, da justiça e da verdade, com que o Espiritismo nos traz seus ensinamentos, seus postulados e seus princípios, não há como declinar de agradecer a grandiosidade dessa doutrina que nos coloca numa posição de louvor e de gratidão, humildemente, perante ao Criador. Um abraço terno a todos os internautas e aos amigos carinhosos do Rio Grande. Um abraço muito terno do Açaí. Obrigada, Alberto. Nós mais uma vez agradecemos o tempo, as reflexões. É sempre muito bom te ouvir. Leva o nosso abraço aqui do nosso Rio Grande. Sabemos que tem bastante gente pelo Brasil aí nos acompanhando. Então, o nosso abraço fraterno a todos os irmãos que estiveram conosco nessa noite. Gostaríamos só de lembrar a nossa próxima palestra na jornada, que será no dia 26 de agosto, quinta-feira também, 21 horas. O tema será Suicídio de Idosos, um drama silencioso. E o irmão que vai trazer para nós as reflexões é o Rogério Pereira. Então fica o nosso convite para a nossa próxima palestra. E assim, então, nós convidamos a todos a nos unir em pensamento, unindo os nossos sentimentos nessa hora, em agradecimento, Senhor, por mais uma oportunidade de trabalho, de estarmos juntos, buscando o entendimento, agradecer a Jesus, nosso divino Mestre, que com certeza nos acompanha nessa trajetória, que é o governador espiritual do nosso orbe e que caminha ao nosso lado. Que nós possamos, após essas reflexões, levar para a nossa caminhada mais confiança, coragem, esperança. Que esses amigos do bem e da luz nos envolvam a todos e que tenhamos todos ótimas reflexões posteriores, porque vamos sim continuar refletindo sobre tudo que o nosso irmão nos trouxe nessa noite. Que ele possa ser envolvido sempre na proteção, no amor, na paz de Jesus, nosso Mestre. Obrigada, Senhor. Obrigado, Jesus. E que assim seja.